Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Alexandre Esteves e sou coautor com o professor Pedro Guilherme Ribeiro Piccoli nesse artigo que trata do Stock Sentiment e gerenciamento de resultados no Brasil. Somos representantes da instituição PUC-Paraná. Nessa nossa pesquisa, nós trazemos a definição de Healy-Wallen sobre o gerenciamento de resultados e eles nos dizem que é o fenômeno que ocorre quando os gestores se utilizam de julgamentos sobre os relatórios financeiros, escolhendo métricas que não refletem da forma mais acurada a situação econômica das companhias. Ou seja, aqui nós estamos falando sobre os accruals discricionários, que são as acumulações de valores excedentes nos ativos e passivos daquilo que deveria estar outrora nos resultados das companhias. Não estamos falando sobre a pesquisa que se baseia em descontinuidade de histogramas e tampouco no campo de pesquisa que trata do Real Earnings Management. Essa é a nossa variável dependente. Já a variável independente é representada pelo sentimento do investidor. Porém, o sentimento do investidor em relação às ações individuais das companhias, que nós denominamos de Stock Sentiment. Grande parte da literatura nos fala sobre o Market Sentiment, ou seja, o sentimento do investidor em relação ao mercado como um todo. E o sentimento do investidor, na definição de Baker e Ruger, de 2007, é a crença quanto aos fluxos de caixa futuros e quanto aos riscos de investimento, os quais não são justificados por fatos conhecidos, ou seja, não são baseados nos fundamentos das companhias, dos preços das ações, dos fatos conhecidos, de uma forma geral. Nosso problema de pesquisa baseou-se em algumas premissas. A primeira delas é que já sabemos que o sentimento geral do mercado, o market sentiment, ele influencia a prática de gerenciamento de resultados. Isso que nos traz a notícia foi um artigo publicado por Anna Simpson, da London Business School, em 2013. E também sabemos que os gestores das companhias eles tomam decisões diversas com base nas percepções do mercado, entre as quais diversas decisões de financiamento de suas operações e também algumas decisões de investimento. Isso baseado no que nos traz o artigo seminal de Graham e Harvey de 2002. Ou seja, nós sabemos que o sentimento geral do mercado influencia a prática do gerenciamento de resultados. E também sabemos que os gestores das companhias tomam decisões diversas com base no sentimento individual do mercado. Então seria lógico entender que uma lacuna na pesquisa científica seria a de que o sentimento do investidor em relação às ações individuais, em relação às companhias individualmente, poderiam influenciar a prática de gerenciamento de resultados dessas companhias. E é isso que nós pretendemos entender nessa pesquisa. E escolhemos o Brasil, entre outros motivos, pelo número crescente de investidores individuais no nosso país. Esse gráfico ele traz a evolução de 2010 a 2019, uma evolução de quase 200%, mas nós sabemos, através de notícias mais recentes deste ano, que esse número acabou se tornando ainda maior. E nós sabemos que os investidores individuais eles trazem poucas habilidades, poucos instrumentos de aferição do mercado, de entendimento das companhias, de fundamentos. E eles acabam carregando a característica do noisy trader, também observado na pesquisa de finanças, na literatura de finanças. Isso faz com que o estudo seja ainda mais interessante. Portanto, nosso problema de pesquisa é qual a influência do sentimento do investidor em relação às ações individuais no gerenciamento de resultados nas companhias abertas brasileiras. Lembrando que a hipótese de pesquisa baseia-se exatamente no estudo de Anna Simpson, que já pesquisou o sentimento do investidor como um todo. Lembrando que ainda ninguém pesquisou o sentimento individual ou stock sentiment como influência ao gerenciamento de resultados. Anna Simpson nos diz que quando o sentimento é alto ou otimista, os resultados tendem a ser inflados, e quando o sentimento é baixo ou pessimista, os resultados tendem a ter menos gerenciamento e são mais conservadores. Portanto, a nossa hipótese de pesquisa é justamente que o sentimento do investidor em relação às ações individuais das companhias, o stock sentiment,
ele influencia positivamente o gerenciamento de resultados. A metodologia, primeiramente trazendo aqui a amostra, logicamente nós tratamos das companhias abertas, constantes participantes na B3, entre os anos 2010 e 2018, excluímos as companhias atuantes no mercado financeiro ou com atividades estritamente financeiras, e também excluímos aquelas companhias que não dispuseram de todas as informações necessárias para os cálculos. E a fonte utilizada na pesquisa é a base de dados da Economática. A pesquisa conta com uma amostra de 175 diferentes companhias, 4.936 observações ao final. Para a detecção do gerenciamento de resultados, nós utilizamos um modelo já consagrado de Jones, de 1991, que foi aprimorado sucessivamente por outros pesquisadores e finalmente utilizado por Simpson nesse formato, através de duas equações, onde a primeira nos diz que os accruals normais é nada menos do que os accruals totais menos a estimativa daquilo que seria considerado normal nos accruals praticados por determinadas companhias. E esses accruals normais seriam estimados com base nesse modelo de regressão múltipla, sendo função da variação da receita, dos ativos imobilizado intangível, do retorno sobre os ativos, do market to book ratio, do tamanho da empresa na forma do seu logaritmo neperiano e também na sua alavancagem. Alguns tratamentos foram aplicados. Nós sabemos que o gerenciamento de resultados, lembrando que é nossa variável dependente, os coeficientes foram todos estimados por trimestre e por setor de atividade nessa forma de detecção, como diz o estudo de Anna Simpson. E também recomenda a Anna Simpson que nós apliquemos uma insorização em todas as variáveis e, portanto, aplicamos a 1% em cada cauda das séries de dados para cada setor de atividade da B3. Já o sentimento do investidor em relação às ações individuais, ou o Stock Sentiment, ele foi baseado numa métrica utilizada por Yang e Zhu num estudo de 2016, em que eles calcularam um modelo fatorial para se descobrir o primeiro componente principal de 4 fatores. Esses fatores são o índice de resistência relativa, bastante utilizado no mercado, o índice de linha psicológica, também bastante utilizado no mercado, o volume de negociações e a taxa de rotatividade ajustada. Todos esses indicadores eles têm uma alta correlação já medida no estudo. E por último, o modelo final traz a relação entre o gerenciamento de resultados e o sentimento do investidor através dessas variáveis. Os accruals anormais, representantes do gerenciamento de resultados, ele seria função do Stock Sentiment, do Market Sentiment, de uma defasagem de 4 períodos dos próprios accruals anormais para controle da autocorrelação e também de uma variável dummy representando o quarto trimestre do ano, que historicamente acaba sendo mais representativo nos estudos de gerenciamento de resultados, além das variáveis de controle retorno sobre os ativos, variação anual dos retornos sobre os ativos, market to book ratio, tamanho e alavancagem. Essa regressão tratou de agrupar os erros padrão por empresa, assim como recomenda o estudo de Simpson, e, portanto, ele acaba aproximando esse modelo a um modelo POLST, um modelo pooled de agrupamento por erro padrão robusto. O sentimento do investidor em relação às ações individuais ele foi situado no tempo T, ou seja, eles estão no mesmo período que o gerenciamento de resultados. Houve também a mesma mensurização final. E lembrando que a nossa variável de interesse é o lambda 1, que é o representante do Stock Sentiment. Nessa tabela 1 aqui, nós propomos a variação desse modelo principal em outros modelos, em outros 7 diferentes modelos, onde fizemos pequenas oscilações na métrica ou na forma de cálculo para verificarmos a robustez do modelo, por exemplo, utilizando apenas 3 fatores que apresentaram mais alta correlação quando tratamos do sentimento do investidor no cálculo do primeiro componente principal, entre outras variações expostas com mais detalhes
no artigo. A nossa primeira tabela de resultados, ela traz uma alta significância na relação entre o sentimento do investidor em relação às ações individuais e a prática do gerenciamento de resultados. Uma significância de 5% e um valor T de menos 2,24. Ou seja, há sim uma relação entre esses dois fenômenos. Porém, essa variação ela acaba contestando a nossa hipótese de pesquisa. A nossa hipótese apontava para uma relação positiva e nós encontramos aqui uma relação significante negativa entre os dois fenômenos. Ou seja, quanto menor o sentimento do investidor, quanto mais pessimista, maior o gerenciamento de resultados. Os outros modelos variantes, eles acabaram trazendo praticamente o mesmo resultado, com alta significância e o mesmo sinal do coeficiente, dando robustez a esse achado. E por último, medimos também o sentimento do investidor em relação ao mercado e o gerenciamento de resultados para verificar se o estudo de Anna Simpson poderia ser replicado no Brasil com achados semelhantes ao que foram encontrados na América do Norte. E nós verificamos que não há significância na amostra e no período considerado para fundamentar a relação entre o sentimento geral do mercado e o gerenciamento de resultados. É sim significante o sentimento individual em relação às empresas e o gerenciamento de resultados. Algumas possíveis explicações para esse achado se encontram primeiramente na teoria do prospecto, trazida por Kahneman e Tversky em 1979, onde eles acabam concluindo que quando há perdas certas, perdas conhecidas, existe maior propensão ao risco por parte daqueles que tomam decisões. E essa mesma pesquisa foi utilizada nas conclusões do estudo de Burgstaller e de Chev e Shen, que também estudaram gerenciamento de resultados de uma forma bastante ampla. Ou seja, as perdas certas seriam os resultados oficiais já reconhecidos pelas companhias e a propensão ao risco, a tomada do risco por parte da decisão de se gerenciar esses resultados. Também fundamentam essas conclusões eventuais diferenças que nós temos nessa pesquisa em relação à pesquisa de Simpson. A amostra é diferente porque se tratam de países diferentes com características diferentes. O estudo de Luz, Nanda e Sock de 2003, feita sobre diferentes países, é um estudo cross-country, mostra como o ambiente regulatório de cada país poderia influenciar maior ou menor prática de gerenciamento de resultados, e nós sabemos que o nosso ambiente regulatório ele é menos maduro que o ambiente norte-americano, por exemplo. E a nossa variável de interesse é uma variável diferente daquela utilizada por Simpson. Simpson pesquisou o sentimento geral do mercado, Market Sentiment, e nós pesquisamos o Stock Sentiment. Algumas contribuições dessa pesquisa seriam contribuições, de uma forma geral, à literatura sobre o gerenciamento de resultados por accruals, a literatura sobre o sentimento do investidor em relação às ações individuais, os chamados Stock Sentiment, e sobre a influência do sentimento do investidor no gerenciamento de resultados, principalmente nessa vertente, que é uma vertente inaugural, até onde conhecemos. E também contribuições em relação ao contexto brasileiro, que também não houve até então pesquisas desse gênero no Brasil. Houveram também contribuições ao campo de pesquisa de uma forma geral sobre os aspectos comportamentais nas decisões empresariais, contribuições práticas aos investidores e outros mais, e sabemos que essa pesquisa acaba ensejando a necessidade de outras mais, uma vez que esses resultados contrariaram a hipótese e acabam necessitando de pesquisas complementares. Muito obrigado pela atenção.